Você já se perguntou por que uma simples transação internacional pode levar dias e ainda cobrar taxas absurdas? Ou por que seus investimentos passam por tantas etapas e intermediários? Enquanto isso, na blockchain, tudo acontece em segundos, de forma transparente, barata e automática. Hoje você vai ver com dados e exemplos práticos como as redes de blockchains estão superando os serviços financeiros tradicionais em velocidade, custo e eficiência e acesso. Olá, turma! Sejam bem-vindos à terceira aula da nossa série sobre como o blockchain pode transformar seus investimentos. Nas aulas anteriores, falamos sobre o potencial e a segurança dessa tecnologia e hoje nós vamos fazer um comparativo direto entre sistemas financeiros tradicionais e as redes de blockchains mais utilizadas atualmente. Agora eu quero explicar um pouco mais quais são as diferenças das blockchains, comparando isso com o mercado tradicional. Hoje, quando a gente olha para o sistema financeiro tradicional e quando a gente olha para a blockchain, a validação de transações e a comunicação entre carteiras no sistema tradicional é feito por uma entidade centralizada e depende também de órgãos regulatórios e leis que dependem de cada país. Isso a gente já viu antes. Quando a gente fala de blockchain, essa comunicação e essa validação, ela é feita por usuários de rede de forma descentralizada. E como que isso funciona e por que que isso muda o jogo? Quando a gente olha para o sistema financeiro tradicional, eu vou fazer uma transação entre bancos de países diferentes, eu tenho lá toda a estruturação do SWIFT, né, que valida quando eu envio o dinheiro para um banco para uma outra conta, essa transação ser liquidada e o saldo poder ser executado pelo cliente. Quando eu compro um ativo, né, na Bolsa de Valores, eu faço o registro desse ativo na B3 e eu faço a liquidação financeira também em tempos diferentes. Leva-se hoje em dia quase 2 dias, né, não 2 dias para a liquidação de uma venda de ações acontecer. A B3 está tentando mudar isso para uma liquidação em D+1, né, em um dia. Quando eu faço a compra de um ativo financeiro, a custódia desse ativo está numa carteira de um banco, que é uma entidade privada, ou de uma corretora, que também é uma entidade privada. E tudo que acontecer de forma externa, né, contra a minha propriedade, pode ser manipulada por essa instituição financeira. Seja um juiz congelando a tua conta, seja a taxação de impostos ser feita no ato, sem que tu tenha que fazer nenhum tipo de declaração. Isso, inclusive, é uma coisa que eu acredito que vai ajudar muito a adoção de blockchain, que vai ser quando o governo começar a cobrar imposto de renda na fonte, né, no consumo. Isso vai fazer com que as pessoas se perguntem como que essas coisas podem prejudicar o dia a dia delas ou quais seriam as alternativas para isso ser feito de outras formas, né? Não estou falando aqui para não pagar imposto. Estou falando aqui que tu fazer a tua declaração de imposto é muito mais democrático do que isso ser feito no ato, certo? E as taxas de operações das corretoras e custodiantes também são muito maiores do que poderiam ser se esse sistema fosse mais enxuto, né? Na blockchain, por exemplo, eu consigo fazer uma transação com liquidação em segundos, mesmo ela sendo uma transação global. Eu posso enviar, por exemplo, uma stablecoin de dólar para uma carteira, uma chave pública que eu tenha ela, e isso ser liquidado automaticamente. No Brasil, a gente criou o Pix, né, que foi uma solução muito eficiente do sistema financeiro tradicional para transferência de valores. Agora, imagine um Pix global, né? Na blockchain isso é possível. Quando eu falo de autocustódia, significa que eu tenho dentro da minha carteira todos os valores e todos os ativos criptografados sobre a minha liderança, e isso faz com que eu possa movimentar e transacionar valores e guardar valores sem nenhuma interferência externa. E também os custos de transações tendem a ser muito menores do que no mercado financeiro tradicional. Quem nunca aqui pagou um imposto e uma taxa grande para fazer, por exemplo, um câmbio, né? E hoje nós temos, né, alguns grandes cases na blockchain, né? A gente tem o Bitcoin, nós temos a Ethereum e nós temos a Stellar, por exemplo. São redes de blockchain. Como assim, Thiago? O Bitcoin, ele criou uma blockchain que trabalha com o conceito de Proof of Work, que valida as transações de blockchain baseado em poder computacional.
ou seja, os blocos e todas as validações de transações são feitas por computadores. Isso faz com que seja totalmente descentralizado se a transação pode ocorrer ou não, que basicamente é código. Qual que é o lado ruim disso? O custo disso é muito alto, dado que todo o poder computacional consome energia. E também a velocidade das transações podem não ser eficientes para microtransações, ou seja, o Bitcoin não é eficiente para tu ficar mandando várias transferências pequenas de uma carteira para outra, porque ele usa um sistema muito robusto de validação de transação, ok? Quando o Ethereum foi lançado lá por 17 e lá em 22, quando o Proof of Stake ele veio como uma forma diferente de fazer validação, ele eliminou a complexidade de ter só o poder computacional como garantidor daquela transação, da validade daquela transação, e ele colocou o skin in the game de quem faz a validação operacional e recebe recompensas para isso, que é tu colocar em garantia a tua própria moeda, o teu próprio ativo, criptoativo de Ethereum. Isso fez com que as transações fossem muito mais ágeis. Para vocês terem ideia, para validar uma operação de Proof of Work de Bitcoin para Bitcoin pode demorar até 10 minutos. Na Ethereum, isso pode levar 15 segundos, por exemplo. Então, é um ganho de velocidade de transação absurdo. E nós tivemos ainda uma evolução maior, quando a Stellar lançou o Proof of Consensus, que basicamente eu diminuo a descentralização dos validadores, eu crio um sistema onde validadores de confiança elegem mais validadores de confiança para validar os blocos, e eu elimino, então, a complexidade dessa validação acontecer, dado que eu tenho validadores de confiança já pré-estabelecidos. Isso faz com que uma transação possa ser validada em 3, 4, 5 segundos na rede da Stellar, com um custo muito menor, dado que o poder computacional é mais baixo, o consumo de energia diminui. São propostas de transação usando tecnologia de blockchain diferentes, mas que cada uma serve a um propósito maior. O Bitcoin veio para ser uma moeda descentralizada, o máximo possível. O Ethereum, ele surge para ser um padrão de blockchain que outros projetos podem criar ativos dentro da rede da Ethereum. E na Stellar se criou uma plataforma onde projetos financeiros podem ser criados com um custo de transação menor e de forma mais eficiente. Isso são blockchains que tornam possíveis a criação de casos de uso para as pessoas e projetos do mercado financeiro, tanto tradicional quanto novos produtos. Não seria possível, por exemplo, eu criar um projeto de tokenização sem esse sistema de blockchain ser liberado para mim, de forma pública, né? Então, isso é como se o Itaú, o Bradesco, o Santander colocasse a sua estrutura de tecnologia a meu favor para que eu pudesse criar meu próprio banco. Ou a própria XP, BTG, colocasse o sistema de pagamento de conta e ordem, o envio de conta e ordem, à disponibilidade do mercado white label, com um custo muito baixo. Isso dá uma liberdade para o mercado para a criação de novos negócios gigantesca. Agora falando um pouco sobre como que é feita a validação das redes de blockchain. Pessoal, o que importa agora a gente entender é que existem diferentes blockchains, diferentes redes, diferentes formas de fazer uma validação de uma operação de forma descentralizada. Os custos, a velocidade e a forma como isso é feito depende de cada projeto. O Bitcoin, por exemplo, ele surgiu como a grande moeda descentralizada e é adotada por a grande massa da população. É uma prova de conceito de validação baseada em poder computacional, onde é totalmente descentralizado quem são os validadores dos blocos, e isso pode tornar a rede mais eficiente ou menos eficiente de acordo com a utilização dela e também da demanda. E o custo dessa rede também pode variar de acordo com a velocidade que tu quer que isso seja feito numa transação tua, pagando, por exemplo, o gas fee, né, de transação de uma operação que roda com o conceito de Proof of Work. Já o Ethereum, ele trouxe um conceito diferente, que é o Proof of Stake, que basicamente é eliminar toda a necessidade do poder computacional de forma descentralizada que o Proof of Work fornece
e colocar o skin in the game de quem faz a validação transacional, de que se aquela transação não for validada da forma correta, a pessoa perde o valor depositado de Ethereum, fazendo com que a rede seja um pouco mais ágil e um pouco menos cara, dado que o custo é sempre variável, né, de acordo com a tua escolha de velocidade. Porém, por utilizar menos poder computacional, se consome menos energia com a validação de Proof of Stake. E o Proof of Consensus, que vem da Stellar, é uma evolução do sistema de validação. Em vez de eu pegar todo o poder computacional descentralizado para fazer a validação de um bloco, eu seleciono validadores que tenham confiança da rede. E quanto mais esses validadores elegerem mais validadores de confiança, fica mais barato fazer a validação de uma operação. E a velocidade disso também é maior, fazendo com que o custo computacional e de energia no Proof of Consensus seja menor e fazendo com que essa rede tenha uma eficiência transacional para microtransações maior também. Então, saber a diferença entre as estruturas que existem hoje mais famosas de blockchain, que é Cardano, Ethereum, Stellar, e qual que é a diferença delas para o Bitcoin em si, é essencial. O Bitcoin ele nasceu para ser um projeto fechado. Eu não consigo utilizar a estrutura da rede de blockchain para criar um projeto meu. Porém, eu consigo utilizar a rede da Ethereum e da Stellar para criar produtos financeiros, porque eu consigo, de forma pública, utilizar a estrutura dela de validadores. É como se o Banco do Brasil, o Itaú, o Santander, me desse toda a estrutura bancária de transação deles, white label, para que eu pudesse criar meu próprio banco. Ou a XP e o BTG criasse de forma gratuita a possibilidade para que eu criasse uma corretora para mim, né? Então, o que a blockchain é a arquitetura para que os projetos financeiros possam rodar dentro dessa tecnologia. E a gente tem ali segurança, escalabilidade e descentralização. Acho que blockchain não é perfeito, né? Acho que nada na vida é perfeito, né? Nenhuma tecnologia consegue atingir a perfeição. Sempre vai ser um trade-off, um custo de quanto que eu quero de descentralização, o quanto que eu quero de velocidade e o quanto que aquela rede consegue fazer essas interações de uma forma eficiente. Umas vão ter um trabalho maior computacional, outras vão ter sistemas de validações por confiança, outras vão ter um sistema de validação por skin the game financeiro. O que importa é que tudo isso está sendo criado há pouco tempo. Quando a gente olha para o Ethereum em 2017, a gente olha agora, a evolução que esse mercado teve foi bizarra. E imaginar o que pode ser daqui para frente não é muito difícil. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre smart contracts e como que eu uno o conceito de arquitetura, né, que eu estou explicando para vocês da blockchain, com a execução de um ativo lá dentro. Porque nada adianta vocês entenderem a teoria e não ter o produto, o código que executa, por exemplo, a criação de um token, de uma moeda ou de qualquer ativo digital que possa ser criado em rede, ok? Agora que você viu como as redes de blockchain estão superando os bancos em agilidade, eficiência e segurança, chegou a hora de dar o próximo passo. Na próxima aula, você vai descobrir como que os smart contracts estão revolucionando os negócios e transformando a forma de investir com mais eficiência, agilidade e segurança. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários, aproveita para se inscrever no nosso canal, escaneie esse QR Code para entrar no nosso grupo de WhatsApp e sempre que possível a gente vai estar produzindo conteúdo educacional para que vocês aprendam tudo sobre blockchain de forma independente, ok? Nos vemos até lá!